Olá, queridos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que você vai estar vendo esse vídeo. Sejam bem-vindos à nossa plataforma digital. E eu vou pedir para você para estar compartilhando essa reflexão com os seus amigos, com os seus irmãos, com os seus familiares, para que eles venham também ter acesso a um pensamento relacionado às coisas de Deus. E eu quero falar hoje sobre algo assim que é muito latente, que é muito comum no nosso meio. E quando eu digo do nosso meio, eu estou falando no meio daqueles que professam uma fé, no meio daqueles que dizem serem filhos de Deus, no meio daqueles que dizem ser de Deus. É muito importante isso que nós vamos estar trabalhando, que nós vamos estar falando agora. Olha, são inúmeras as pessoas que a gente vê, que nós observamos hoje em dia, pessoas que vivem com medo. Com medo de quê? Com medo de tudo. Com medo de tudo. Tem pessoas que têm medo de dormir, tem pessoas que têm medo de acordar. Tem pessoas que têm medo de reiniciar um novo relacionamento novamente porque foram traídas. Tem pessoas que têm medo de de reiniciar um negócio, uma empresa novamente porque quebraram. E isso é uma estratégia de Satanás na nossa alma, nos nossos corações, para que a gente realmente venha viver uma vida de miséria, e uma miséria de alma, por sinal. Então, e para nós que professamos a fé em Jesus, que acreditamos em Deus, é uma contradição viver com medo de tudo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Então, não é normal, é espiritual. O amor de Deus, ele lança fora todo medo. Então, o medo, na verdade, é uma ausência de Deus. O medo em excesso, essa doença, é uma ausência de Deus, tá bom? Porque o amor de Deus, ele lança fora todo medo. A religião era para ter ajudado a gente, mas a religião, lamentavelmente, alimenta o medo. A religião alimenta o medo, principalmente por distorcer algumas verdades bíblicas. É muito comum pessoas fazerem campanhas porque estão com medo. É muito comum pessoas que estão orando para Deus tirar invejoso de perto dela. É muito comum essas besteiras. Besteira, pastor? Isso é besteira, tá bom? Deixa eu dizer 3 verdades para você aqui, bíblicas, para você, e eu não vou dar referência para você ir atrás, tá bom? Presta atenção. No Pentateuco, a palavra de Deus diz assim: contra Israel não há encantamento. O encantamento aqui está falando de bruxaria, está falando de macumba, está falando de feitiçaria, está falando de tudo isso, tá bom? Em Provérbios, o escritor de Provérbios diz o seguinte: a maldição sem causa, ela não encontra pouso. Contra Israel não há encantamento. A maldição sem causa, ela não encontra pouso, tá bom? Jesus Cristo falou: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. 3 verdades bíblicas. Então, se nós nos apossarmos dessas verdades por fé, pode ter certeza, querido, nós vamos expulsar o medo, porque nós vamos acreditar no Deus da Bíblia e não no Deus da religião, porque o Deus da religião é mito, é fictício, tá bom? O Deus eterno, nosso Pai, não, ele é verdadeiro, ok? Então, aquele que está em Cristo tem o amor de Deus, e o amor de Deus lança fora todo medo. A Bíblia diz que a inveja, ela faz mal a quem? Ao invejoso, querido. Tá entendendo? A inveja, ela prejudica o invejoso e não o invejado. Só que a religião não traz essas verdades para você. Por quê? Porque quer que você vá lá e dê um dízimo bom, dê uma oferta boa, sustente esse monopólio, essa estrutura que os líderes religiosos criaram. Então eles não estão interessados em libertar você do medo. Eles não estão interessados em libertar você dessa miséria que você está vivendo. Na verdade, eles querem que você continue doente, que você continue enfermo, porque você vai sustentar os negócios deles, tá bom? Então acredite naquilo que Jesus falou. Acredite no que a palavra de Deus diz: contra Israel não há encantamento, a maldição sem causa, ela não encontra pouso. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Queridos, isso são verdades bíblicas. Isso são verdades bíblicas, que você possa meditar, possa refletir em tudo aquilo que Deus fala a seu respeito, e não o que a religião diz que você é, tá bom?
Medite naquilo, nas verdades de Deus sobre a sua vida, e não em homens que estão com segunda, terceira, quarta, sei lá, intenções. E as intenções desses homens são realmente de enriquecer e de você empobrecer. Mas Jesus Cristo, ele veio para dar vida, e vida em abundante. E uma vida abundante não significa dizer que eu não vou passar necessidade.